E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de Matemática 3, aula 12. A aula de hoje é sobre médias, ok? Vamos começar falando, então, da média aritmética, né? O que é uma média aritmética? É quando você soma todos os termos e divide essa soma pela quantidade de termos que foram somados. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma sequência, certo? De n números, n valores, e se eu quiser calcular a média aritmética desses n números, n valores, eu somo tudo e divido pela quantidade de valores que foram somados. Que no caso foram n. Então, o que eu vou ter aqui, o que vai me dar de resposta é a média aritmética desses valores, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo de prática, tá bom? Como é que a gente pode aplicar a média aritmética? Vejamos. Ao final do ano, o setor administrativo de um hospital verificou que nos meses de janeiro, abril, agosto e dezembro, nasceram em cada mês naquele hospital 15 crianças. Como são 4 meses aí e em cada um desses meses nasceram 15 crianças, então 4 vezes 15, a gente já tem aí um total de 60 crianças, ok? Continuando. E nos meses de fevereiro, março e setembro, 20. Então, fevereiro, março e setembro são 3 meses, e em cada um desses 3 meses nasceram 20 crianças. Então, 3 vezes 20, né? São 3 meses, em cada um desses 3 meses, 20 crianças, igual a 60 também. Bom, foram registrados, enquanto, né, em maio, junho, julho, outubro e novembro, foram registrados mensalmente, tá certo? 30 nascimentos, ou seja, enquanto em maio, junho, julho e outubro e novembro foram registrados mensalmente 30 nascimentos. Logo, a gente vai ter aqui, deixa eu ver se não repetiu nenhum dia aqui. Não, então é 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí foram registrados mensalmente 30 nascimentos. Ou seja, o que a gente tem aqui é 5 vezes 30. Dá um total de 150 nascimentos, ok? Então a gente pode somar. E se a gente realizar a soma, a gente vai ter 150 mais 120. 150 mais 120 vai dar um total de 270 durante um ano. O ano, tá bom? Então, como o ano tem 12 meses e ele quer saber a média aritmética de nascimento por mês, então a gente vai pegar os 270 para encontrar a média aritmética, a gente vai pegar os 270 e dividir por 12. 270 dividido por 12 vai dar um total de... Vamos fazer aqui a divisão no canto. Mudar até a cor da caneta. 2 vezes 12 dá 24, sobra 3, baixa 0. 2 vezes 12 dá 24, sobra 6, baixa 0. 5 vezes 12, 60. Então, uma média de 22,5. Essa é a média aritmética, 22,5 por mês. Vamos ver agora, então, o outro tipo de média, tá certo? Vamos agora para a média ponderada, ok? Média ponderada. A média ponderada, ela vai aparecer quando os valores para qual eu quero calcular a média entre eles possuem cada um peso. Então, vejamos assim, vamos pegar uma dada sequência de números, ou um dado grupo de números, tá certo? E cada um desses grupos de números está associado
a um determinado peso. Como é que a gente calcula a média ponderada em função desses pesos? A média ponderada vai ser o P1 vezes o A1, mais o P2 vezes o A2, mais o P3 vezes o A3, mais reticências, PN vezes o AN. E ao invés de eu dividir tudo isso daqui por N, eu vou dividir pela soma dos pesos. E nesse caso aqui, vai ser P1 mais P2 mais P3 mais reticências mais PN. Vamos ver mais um exemplo onde a gente pode estar aplicando médias, certo? Diz assim, ó. Em uma classe com 20 alunos, as notas do exame final podiam variar de 0 até 100 e a nota mínima para aprovação era 70. Realizado o exame, verificou-se que 8 alunos foram reprovados. A média aritmética das notas desses 8 alunos foi 65, ou seja, lembrando que o que é a média aritmética de 8 alunos? É eu pegar a soma das notas dos 8 alunos, dividir por 8. E aí, segundo o enunciado, deu 6,5. No caso, 65. Ok? Aí diz assim, enquanto a média dos aprovados foi 77. Como o total de alunos aqui são 20, então, se eu pegar a soma das notas dos aprovados e dividir por 12, vai ter que dar 77. Ok? Então, após a divulgação dos resultados, o professor verificou que uma questão havia sido mal formulada e decidiu atribuir 5 pontos a mais para todos os alunos. Com essa decisão, a média dos aprovados passou a ser 80 e dos reprovados passou a ser 68,8. Calcule a média aritmética das notas da classe toda antes da atribuição dos 5 pontos extras. Então, ele quer a média da classe toda, pegando a nota de todo mundo. Ou seja, eu tenho que pegar a soma dos 20 e dividir por 20 para que eu possa dar a média da classe. Bom, conseguir a soma dos 20 é só pegar a soma do 8 com a soma do 12. Ou seja, 8 vezes 65 mais 12 vezes 77 sobre o total, que seria os 20. Ou a gente coloca os pesos aqui, ó, 8 mais 12. Certo? Eu estou fazendo isso, pessoal. Certo? O S20, ele é a soma dos 8 reprovados mais a soma dos 12 que passaram. Ok? Então, a soma dos 8 que foram reprovados é 8 vezes 65. A soma dos 12 que foram aprovados é 12 vezes 77. Acabou virando uma média aritmética. Então, antes deles receberem os 5 pontos, a média da turma era 8 vezes 65 dá 520. Mais 77 vezes 12 dá 924. Isso aqui dividido por 20. Então, quanto é que vai dar a média? Se a gente somar, vai dar 1.444, ok? Dividido por 20. Então, quando a gente dividir 1.444 por 20, o que a gente vai ter? Ó, 20 vezes 7 vai dar 140. Daqui sobram 4. Baixo 4, tá certo? 2 vezes 20 vai dar 40. Ok? Vai sobrar 4. 0,2. Ou seja, a média da turma antes de todo mundo, né, tirando uma média da turma, incluindo todo mundo, é de 72,2. Agora vamos ver o que é que ele pede para a gente calcular no item B. No item B pede para calcular assim, ó, com a atribuição dos 5 pontos extras, quantos alunos inicialmente reprovados atingiram a nota para aprovação. Então vai haver uma mudança aqui na soma,
né? Lá no S8 e lá no S12. Veja só, cada um dos 8 alunos vão ganhar 5 pontos. Se cada um dos 8 alunos ganharam 5 pontos, ganharam 5 pontos, então eu vou ter que pegar os 520 que eu encontrei, mais 8 vezes 5. Ou seja, a gente vai ter 560, vai ser a soma dos 8 que supostamente teriam sido reprovados, tá certo? E dos 12, que tinha dado, nesse caso, 924, mas cada um dos 12 vão ganhar 5 pontos, então 924 mais 60 vai dar 984, ok? Então, a nova soma dos 20, é igual a 984 mais 560. A nova soma dos 20 alunos será, então, 984 mais 560 vai dar 4, 14, vai 1, e aqui a gente vai ter 15. Vai dar 1.544. Mas vamos ver qual é a pergunta que ele quer fazer. Ele está dizendo assim, ó, com a atribuição de 5 pontos, quantos alunos inicialmente reprovados atingiram a nota para aprovação? Veja só, aqui a gente tem a nova média dos reprovados. A nova média dos reprovados é de 68,8 e a nova média dos aprovados é 60. Então, o que é que a gente vai fazer? Esses 8 que tinham sido reprovados, eles agora não são mais 8, vai sair uma determinada quantidade de pessoas daqui, certo? Porque elas serão aprovadas com esse aumento de 5 pontos. E os 12 que eram os únicos aprovados não serão mais os únicos aprovados, porque o X que está saindo daqui dos reprovados vai entrar nos aprovados, certo? Vai entrar nos aprovados. Só que as notas dos reprovados agora, né, a média dos reprovados agora é 68,8. E a nota dos aprovados agora é de 60, ok? Isso daqui continua sendo dividido por 20, continua porque a quantidade de pessoas é a mesma, ok? Como a quantidade de pessoas é a mesma, então isso continua sendo dividido por 20, ok? E aí a gente vai ter, no caso, a nova média da turma. Qual é a nova média da turma? A nova média da turma é a nova soma, que é 1.544, dividido por 20. Cancela 20 com 20, a gente vai fazer 68,8 vezes 8. 64 mais 6, 70. 6 vezes 8, 48, mais 7, 55. Bom, então aqui vai dar 550,4 menos 68,8x mais 960 mais 80x igual a 1.544. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntar o x, ó. No caso, eu vou ter que subtrair aqui 80 menos 68,8, que vai dar 2, aqui vai dar 1, e 7 menos 6 vai dar 1. Então, aqui vai dar 11,2x é igual a 1.544 menos 960 menos 550,4. 11,2x é igual a 1.544 menos 960. 14 menos 6 dá 8, certo? 14 menos 9 dá 5, dá 584. Esses 584 menos os 550,4. Aqui vai dar 6, 3, 3. Vai dar 33,6. Então, x é igual a 33,6 dividido por 11,2. Dá certinho por 3, ó.
x é igual a 3. Então, a quantidade de alunos que estavam reprovados e agora são aprovados é um total de 3 alunos que antes estavam reprovados, mas agora estão aprovados. Essa era a pergunta do item B, tá certo? Quantos alunos inicialmente reprovados atingiram a nota para aprovação? 3 alunos. Vamos agora para a média geométrica. A média geométrica de uma dada sequência, então, pegar aqui umas sequências de números A1, A2, A3, reticências AN, e eu quiser calcular a média geométrica ela será a raiz quadrada do produto desses números. Ou seja, como eu tenho N números, a raiz quadrada não, a raiz índice N, porque eu tenho N números, então é A1 vezes A2 vezes A3, reticências vezes AN. Ou seja, se eu tivesse 3 números, certo? Se eu tivesse 3 números e eu quisesse calcular a média geométrica desses 3 números, eu faria a raiz cúbica de 3 vezes 5 vezes 8. Então, essa média geométrica seria a raiz cúbica de 120, ok? Dando para simplificar, você pode, tá certo? Que nesse caso aí, seria, como a raiz cúbica de 8 é 2, simplificado, isso daqui seria 2 raiz de 15, ok? Raiz cúbica de 15, a forma simplificada para a raiz cúbica de 120. Vamos ver então o que é que o exemplo diz para a gente. Um tanque em forma de paralelepípedo retângulo tem internamente 8 metros de comprimento. Eu vou desenhar o tanque, tá bom? Não é uma aula de geometria, mas vamos desenhar para a gente conseguir visualizar a situação proposta. Então tá aqui o tanque, e esse tanque tem 8 metros de comprimento, 4 de largura e 2 de altura. Querendo construir um tanque de forma cúbica com a mesma capacidade da inicial, qual deve ser internamente a medida de sua aresta? Então ele quer construir um tanque de forma cúbica, ok? Ele vai construir um outro tanque. O outro tanque que ele vai construir não tem a forma de um paralelepípedo, tem a forma de um cubo. E esse novo tanque que tem a forma de um cubo, ele terá que ter o mesmo volume, tá certo? De tanque de forma cúbica com a mesma capacidade. Mesma capacidade é o mesmo volume. Como aqui se trata de um cubo e as arestas são iguais, x, x e x. Então, o volume nesse aqui é 8 vezes 4 vezes 2. 8 vezes 4 é 32, vezes 2, 64. O volume desse paralelepípedo é 64. Essa nova figura construída, ela também tem que ter o novo tanque também tem que ter um volume de 64. Só que as arestas dele valem x, x, x. Ou seja, x vezes x é igual a 64. X ao cubo é igual a 64. X é igual a raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Essa deve ser essa deve ser o valor das medidas das arestas do novo tanque, que tem um formato de um cubo. O que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos que calcular a média geométrica. Qual é a média geométrica? É pegar 3 valores e tirar a raiz cúbica entre eles. No caso, os outros 3 valores ali que eu, em tese, conhecia, que era o 8, o 4 e o 2. Eu precisei tirar a raiz cúbica entre o 8, o 4 e o 2. Multipliquei 3 números, tirei a raiz cúbica desses 3 números, que deu 4. Ok? Vamos então para a próxima. Vejamos, qual é o conceito de média harmônica? Dado um conjunto de números, tá certo? Vamos pegar aqui A1 de termos A2, A3,
até chegar ao AN, a média harmônica é o valor que eu posso substituir cada um dos inversos, aqui, ó, 1 sobre A1, mais 1 sobre A2, mais até chegar em 1 sobre AN, e eu posso trocar todos eles, por 1 sobre esse H, que é essa média harmônica, né? É claro que esse 1 sobre H está aparecendo N vezes. Então, quando a gente quiser calcular a média harmônica, o que a gente faz é colocar o total de números sobre 1 sobre A1, mais 1 sobre A2, mais 1 sobre AN, tá certo? É mais 1 sobre AN. Nas reticências, não coloquei as reticências, tenho que colocar para indicar que eu tenho N números aqui, então eu preciso pôr as reticências, mais 1 sobre AN, isso é a fórmula da média harmônica. A média harmônica não é algo tão sutil de aparecer. Você consegue perceber a média harmônica dentro de problemas, mas a situação pode ser direta e pedir para você calcular uma dada média harmônica. Vamos ver aqui o que é que diz o exemplo. João pretende viajar de automóvel nas férias. Consta na programação da viagem que o percurso total foi dividido em 3 partes iguais e serão percorridos com velocidade V1, V2 e V3. Vou desenhar então aqui o que seria o percurso, que vai ser dividido em 3 partes iguais, ok? Então, essas 3 partes aqui do percurso têm mesma distância. Vou colocar aqui D, D e D. A distância de cada um desses pedaços é a mesma, mas segundo o enunciado, as velocidades é que são diferentes, tá certo? Então, vejamos. Aqui ele vai ter uma velocidade V1, aqui uma velocidade V2 e aqui uma velocidade V3. Se eu quisesse calcular a média da velocidade de todo o percurso, seria a velocidade média igual à distância, que seria 3D, dividido pelo tempo, né? Que seria a soma do tempo que ela vai levar no percurso 1, mais o tempo que ele vai levar no percurso 2 e no 3. Ou seja, sobre T1 mais T2 mais T3. Então, vamos observar, então, que velocidade é a distância dividido pelo tempo. Então, eu posso dizer que tempo é a distância dividido pela velocidade. Ó. Se eu faço o meu pelos extremos, eu tenho que V vezes T é igual a D. Passando o V para o outro lado, T é igual a D sobre V. Então, vou fazer aqui a mesma coisa com T1, com T2 e com T3. Eu vou tirar e no lugar eu vou colocar D sobre V1, D sobre V2 e D sobre V3. Então, a velocidade será 3D sobre, certo? D sobre V1 mais D sobre V2 mais D sobre V3. Eu estou substituindo os tempos por isso aqui, de acordo com a fórmula que eu coloquei aqui em cima, tá bom? E aí a gente vai poder colocar o D em evidência, já que o D aparece em todos os termos aqui na expressão. Então, ficará assim, V igual a 3D sobre, botando o D em evidência, 1 sobre V1, mais 1 sobre V2, mais 1 sobre V3. Cancelando D com D, a gente vai ter que a velocidade média do percurso é 3 sobre 1 sobre V1, mais 1 sobre V2, mais 1 sobre V3. Ou seja, isso aqui é perfeitamente a fórmula da média harmônica. Troca isso daqui de cima, que é um 3 por N, coloca as reticências e no lugar desse 3 coloca um N. O que a gente tem é a média harmônica. A velocidade média nos 3 percursos é a média harmônica das velocidades V1, V2 e V3, tá bom? Vamos ver aqui, então, média quadrática. O que seria, então,
colocar aqui a fórmula para a gente não esticar muito o vídeo, o que seria a média quadrática. A média quadrática, ela é calculada da seguinte forma. Você pega cada um dos termos da sequência de números, que não precisam ser sequenciados, né? Mas você pega cada um dos n valores e eleva esses n valores ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar um pouco mais embaixo. Então, você pega cada um desses n valores, eleva eles ao quadrado. Tá certo? Vai até o enésimo valor. Todo mundo dividido por n. Certo? E aí, você tira a raiz quadrada de tudo. A essa fórmula aqui, a gente dá o nome de média quadrada, certo? Média quadrada. Ok? Vejamos agora que relação a gente pode extrair, que relação a gente pode obter entre média geométrica, média aritmética e média ponderada. Vamos ver qual é a relação que a gente encontra entre essas médias, tá certo? A atividade que eu vou deixar para vocês é a atividade da página. Eu já vou deixar aqui, acredito que seja da página 48, tá aqui, ó. Vocês vão fazer atividades propostas da página 49. Acredito que as atividades propostas já começam na página 49, tá certo? O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam as 10 questões dessa atividade aqui, porque esse assunto ele é extremamente importante. É um assunto que sempre cai. Então, não faz sentido você não estudar esse assunto. Não faz sentido você extrapolar na quantidade de exercícios que você vai responder que estão associados a esse assunto. Você tem exemplos para poder seguir aqui na apostila, tá certo? Que você pode estar olhando, que você pode verificar. Então, esse assunto aqui, pessoal, ele é importante demais, demais. Envolvendo médias, médias geométricas, média aritmética, tanto faz, certo? É muito importante porque todas elas caem. Então, que relação a gente pode ter entre as médias? Bom, a média aritmética é A mais B, se fossem dois números, por exemplo, dividido por 2. Okay? E a média geométrica é a raiz quadrada desse A vezes B. O que a gente pode concluir a partir daqui é que a média aritmética sempre será maior que a média geométrica, ok? A média aritmética sempre será maior que a média geométrica. Então, a gente acaba a nossa aula por aqui. Bom, a gente vai agora para a aula de matemática 4, também aula 12. Vamos lá para o próximo vídeo, então. Vou deixar disponibilizado para vocês o esquema da explicação, como estou deixando nas outras aulas, tá certo? Vamos lá para o próximo vídeo, então.